O ultranacionalismo ameaça destruir a maior democracia do mundo. A República da Índia, multiétnica, plurirreligiosa e multicultural, é a maior democracia da Terra. O país realiza as maiores eleições parlamentares do planeta. Em 7 dias, durante 7 semanas diferentes, cerca de 900 milhões de indianos estão aptos a votar. 1 em cada 8 seres humanos. O exército da Índia se desloca pelo país para garantir a segurança do pleito, por isso a eleição ocorre em vários dias. Não teria condições de fazer isso se todos votassem no mesmo dia. Ao acabar com a autonomia da região da Caxemira, o primeiro-ministro ultranacionalista hindu, Narendra Modi, rebaixa essa democracia, um verdadeiro milagre do pluralismo, observa o historiador Ramachandra Guha em artigo publicado no jornal americano The New York Times. Os fatos das últimas 2 semanas abalam esta formidável experiência democrática que completou 72 anos no dia 15 de agosto. A maior mancha até agora era um período de 19 meses, de 25 de junho de 1975 até 21 de março de 1977, quando a primeira-ministra Indira Gandhi governou sob estado de emergência, o que lhe permitia governar por decreto, suspender as eleições e as liberdades civis. Ela perdeu as eleições de 1977 por causa disso. Voltaria ao poder em 1990. Quando a Índia se tornou independente do Império Britânico, em 1947, ninguém acreditaria que este milagre da democracia liberal seria viável. A Índia, culturalmente diversa e plural, é a obra do grande herói da independência, Mohandas Gandhi, o Mahatma, líder da luta pacífica contra o Império Britânico, e o primeiro chefe de governo da Índia independente, Jawaharlal Nehru, pai de Indira. O comandante do Exército Imperial da Índia, general Claude Auchinleck, apostava na fragmentação do país. Afinal, o próprio conceito de Índia como um país unificado era uma ideia dos colonizadores. Os Sikhs vão querer ter um regime separado, previu o general. Penso que provavelmente vão conseguir, e isto será apenas o início de uma descentralização e do colapso da ideia da Índia como um país, quando na verdade é um subcontinente tão diverso quanto a Europa. Um morador do Punjab é tão diferente de um morador de Madrás quanto um escocês é de um italiano. Os britânicos tentaram consolidar a Índia, mas não conseguiram nada permanente. Ninguém pode construir uma nação num continente de muitas nações, concluiu o comandante militar britânico. Durante as primeiras eleições nacionais, em 1952, outro ex-oficial britânico comentou que no futuro, numa era mais iluminada, vai ver com espanto a farsa absurda de registrar os votos de milhões de analfabetos. Como a maioria da população não sabia ler e escrever, os eleitores faziam um X no símbolo de um partido, que poderia ser um animal, o que continua até hoje. A Índia desafiou todos os críticos e se manteve unida e democrática. Houve violência e milhões de mortes na independência, mas é uma história menos sangrenta que as das formações da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da China, da República Popular da China, da China comunista. Cada eleição na Índia é o maior e mais formidável exercício do livre-arbítrio da história do homem. Alguns estados são maiores e têm populações ainda muito maiores que outros países, que alguns países europeus, e realizam centenas de eleições municipais paralelamente. Além das maiores eleições da Terra, a democracia indiana tem outro motivo de orgulho: o pluralismo linguístico. Enquanto hoje, nos Estados Unidos de Donald Trump, os imigrantes são repreendidos, por exemplo, por falar em público em castelhano em vez de inglês, uma nota de rúpia, a moeda indiana, tem palavras em 17 línguas. Os pais da pátria se negaram a impor o hindi em todo o país. Nos vizinhos Paquistão e Sri Lanka, as diferenças linguísticas e culturais provocaram guerras e conflitos sangrentos. Muito antes da União Europeia, a Índia independente realizou a façanha de criar uma entidade política multicultural, multirreligiosa e multilinguística e um mercado comum com livre circulação de pessoas. Em 1947, em carta a governadores estaduais, o primeiro-ministro Nehru destacou que temos uma minoria muçulmana
tão grande que, mesmo que quisesse, não poderia ir para outro lugar. Tem de viver na Índia. Quaisquer que sejam as provocações do Paquistão e quaisquer que sejam as indignidades e horrores infligidos em não muçulmanos que vivem lá, temos de lidar com esta minoria de maneira civilizada. Temos de garantir a eles segurança e direitos civis numa sociedade democrática, afirmou Nehru. Hoje, esta minoria muçulmana tem mais de 200 milhões de habitantes, quase a população do Brasil. E o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, acusa o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que comparou com Hitler, de querer transformar os muçulmanos em cidadãos de segunda classe dentro da Índia. Eles continuam não tendo para onde ir. No governo Nehru, houve poucos conflitos religiosos. Eles aumentaram depois de sua morte, em 1964, e mais ainda nos anos 1980, com a ascensão do partido Bharatiya Janata, hoje no poder central e no governo da maioria dos grandes estados. Com sua política de colocar os hindus em primeiro lugar, o BJP, a da sigla em inglês, tenta criar o Paquistão hindu que Nehru temia. Desde a primeira eleição de Modi para primeiro-ministro em 2014, aumentou a linha dura contra os muçulmanos de Jammu e Caxemira, único estado indiano de maioria muçulmana, cuja soberania o Paquistão reivindica desde a independência. Como o Paquistão treina e financia o terrorismo de grupos extremistas muçulmanos, e Narendra Modi fomenta um culto da personalidade próprio de líderes autoritários, a repressão costuma ser aplaudida no resto da Índia. Com o ultranacionalismo de Modi, adverte o professor Ramachandra Guha, a Índia corre o risco de se tornar uma democracia iliberal e autoritária, onde o vitorioso nas urnas se julga no direito de fazer o que quiser. Com o Congresso e o Judiciário submissos, aí a mídia sob pressão política, econômica e legal, a exemplo do que acontece em outros países, da Hungria ao Brasil. Uma deficiência grave da democracia indiana foi a industrialização descontrolada. A maioria das 10 cidades mais poluídas do mundo hoje não fica na China, governada pela ditadura do Partido Comunista, fica na Índia. Muitos rios estão mortos, muitos solos estão contaminados. Isto não combina com o projeto de se tornar uma superpotência econômica na próxima década. Nehru dizia que a Índia tinha tudo o que era nobre, o que havia de mais nobre, tudo o que havia de mais miserável na condição humana, ao mesmo tempo em que tem eleições livres e livre circulação de pessoas, enfrenta a corrupção e a violência de casta, gênero e religião, problemas que a democracia liberal não conseguiu superar e que a democracia iliberal só pode agravar. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.